Nem tudo que está na internet é verdade. E muitas vezes as pessoas acabam não checando a veracidade dessas informações, o que as levam a cair em golpes e até mesmo serem enganadas. Mas isso acaba hoje. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA na Irlanda, além de também ter uma pós-administração, um mestrado em investimentos alternativos, ambos feitos na Irlanda, e estou fazendo meu segundo mestrado agora na França. E a partir de hoje está começando a nossa série de Reacts, onde a gente vai pegar aqui diversos conteúdos pela internet de finanças, economia, mentalidade, entre outros pontos que eu tenho domínio e posso estar fazendo a verificação, para a gente poder conversar e ver se de fato eles estão corretos. E também depois vamos dar a nossa opinião. Por isso eu te faço o convite que você fique aqui até o final desse vídeo, que vamos adentrar agora em alguns conteúdos do Instagram que eu selecionei para fazer aqui a nossa discussão com vocês. E o primeiro conteúdo que eu vou trazer aqui, então, que a gente vai analisar é esse post aqui do Instagram, que eu já vi várias vezes vários influenciadores utilizarem, e aí eu trouxe eles aqui para a gente poder analisar. A ideia aqui é saber quanto você precisaria esperar, né? Quanto você precisaria investir a uma certa rentabilidade, e aí ver o tempo que isso demoraria para você acumular o seu primeiro milhão. E aí esse post, e eu não fiz as contas para ver se nessas rentabilidades, com esses aportes, de fato vai bater o número do milhão, porque na verdade não é esse o ponto que eu quero trazer aqui, é só o ponto de que uma pessoa que investe R$400 por 34 anos e 11 meses, essa rentabilidade aqui, se chegar nesse milhão, quando chegar nesse milhão, 1 milhão a 34 anos não vai ter o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Ele vai ter, inclusive, uma quantidade muito inferior, porque vai perder vários anos de rentabilidade aqui. Considerando, e esse post aqui é para o Brasil, né? Está em português, é para o Brasil. Considerando que a inflação média no Brasil é de 6%, essa pessoa perderia um poder de compra, quantidade de poder de compra aqui absurdo sobre o valor. Então, 1 milhão daqui a 34 anos, ele vai ter mais ou menos, eu vou chutar aqui por cima, provavelmente uns 500 mil só de poder de compra de hoje. Então, se hoje com 1 milhão você consegue comprar, vamos supor, 1 milhão de saco de arroz, daqui a 34 anos vai ser 500 mil mais ou menos, ou talvez até menos do que isso. E isso tudo para mostrar para vocês que vocês têm que levar em consideração também o poder, o impacto da inflação. Tem uma tabela que eu trouxe em outro vídeo aqui de planejamento patrimonial, que eu trouxe para mostrar para vocês. E eu vou trazer então aqui ela para poder mostrar para vocês exatamente o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso. Deixa eu trazer aqui para vocês. Trazendo então aqui a tabela, perceba que, vamos supor, uma pessoa que tem um rendimento por ano de 12% e precisa juntar um patrimônio mensal de 10 mil, ela precisaria de 2 milhões e 500 reais, beleza? E aí você poderia ver aqui o tempo de 2 milhões e 500, que não é esse o ponto agora, porque eu não estou falando nem do tempo, eu estou falando da questão da inflação. Perceba que se eu considerar aqui a inflação média de 6% ao ano, que é mais ou menos a média que está lá no Brasil, é em torno de uns 5%, 6%, vou botar aqui 6%, eu precisaria acumular de 5.300 mil, ou seja, 5 milhões e 300 mil, para poder, então, ter um rendimento de 10 mil na rentabilidade de hoje. Eu mais do que dobrei a quantidade de dinheiro que eu precisava ter acumulado para, de fato, ter esse rendimento de 10 mil reais que eu selecionei aqui. Então, quando você vê esse tipo de conteúdo, onde não leva em consideração o impacto da inflação, você já saiba que ele está equivocado, que ele não está considerando todos os pontos que são importantes. Para esses valores que ele passou lá estarem corretos, ele precisaria então considerar aquele valor de rendimento acima da inflação, o que torna uma rentabilidade, eu vou dizer, até elevada demais. Acho que a maioria das pessoas não consegue manter essa rentabilidade, pelo menos não num prazo consideravelmente grande, de 34 anos, aquela rentabilidade acima da inflação. Então, não é que necessariamente o post está errado, ele está incompleto, ele está induzindo você a errar, ele está induzindo você a um pensamento errôneo. E, apesar de ser muito importante de você investir, de você colocar, né, o máximo que você puder, pensar no longo prazo e tudo mais, tudo isso é muito importante. E eu não tiro o mérito de nenhum desses pontos, porque de fato são importantes. Você precisa entender que chegar no milhão daqui a 34 anos não é a mesma coisa que ter 1 milhão agora. E, portanto, você precisa, então, ter mais do que isso, se esse é o seu objetivo. Se você quer, eu quero 1 milhão agora, 1 milhão agora resolve meus problemas, você vai precisar ter muito mais do que isso no futuro. E aí é o que eu estou trazendo, então, para vocês entenderem aí mais ou menos a questão da inflação. Beleza? Vamos passar, então, agora para o segundo conteúdo. O segundo são 2 posts do Instagram da mesma pessoa que posta, né, no estilo padrão dela. E ela traz assim, quanto rende uma ação? E aí ela traz 3 ações,
Nesse caso do primeiro post foi Caixa Seguridade, CEMIG, Brasil Agro. No segundo foi o Banco do Brasil, Vale, Porto Seguro. Então ele traz aqui e diz o quanto que essa ação rende, né? Qual a primeira observação? Primeiro, percebam aqui no post que está falando sobre os últimos 12 meses. Se é os últimos 12 meses, não é quanto rende uma ação e quanto rendeu uma ação no passado. Isso é, considerando que de fato esse é o rendimento, que é o outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que na verdade não é o rendimento. Ele traz aqui os dividendos que a empresa pagou, mas o dividendo que ela pagou não é o rendimento, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Entrei aqui no site de dicionário online para procurar a definição do que é render. E observe aqui embaixo que tem aqui no ponto 7, dar como lucro. Então, o rendimento nada mais é do que a sua rentabilidade, beleza? É o quanto deu de lucro naquele período. Se a gente entrar aqui no caso, por exemplo, de Caixa Seguridade, ela pagou um total de R$1 e alguma coisa aqui de dividendo, que é o valor que ele traz lá. Contudo, ela também teve uma valorização de 85,77%. Então, o seu total de lucro, que é o quanto você tem, menos o quanto você colocou, isso vai ser mais do que R$1. Se você tinha R$100, você vai ter 185,77 mais esse R$1 aqui. Então vai dar mais ou menos 186 e alguma coisa. Você teria mais ou menos R$86 de lucro, que sobre os R$100 que você colocou dá 86%. Então a sua rentabilidade é de 86%, e quanto ela rendeu, lembrando que é no passado, foi R$86. E não aquele valor lá. No caso da CEMIG, o mesmo esquema, ele trouxe o dividendo, 99 centavos, mas ela rendeu 14,53%. E aí, se a gente tivesse colocado R$100, depois de um ano, você teria tido 114,53 mais os 99 centavos aqui, e ficaria aproximadamente 15, alguma coisa de rentabilidade, de ganho, né, de rendimento do passado, mas a sua rentabilidade tem sido 15 ponto alguma coisa. E aí, por que eu chamo a atenção nisso? Porque dividendo não é necessariamente rentabilidade. Inclusive, você pode até ter prejuízo mesmo recebendo dividendo. Inclusive, é o que eu quero mostrar também. Ele cita o caso da Vale, que pagou R$6 de dividendo. Inclusive, está aqui, ó, R$6 de dividendo, mas que com a desvalorização que a Vale teve de R$19, se você tivesse colocado R$100, você teria agora com 81, porque perdeu 19%, e aí teria ganho mais ou menos esses R$100 aqui, você ficaria com mais ou menos 87. O que significa que você perdeu aí mais ou menos R$14. Ou seja, você está com prejuízo e não um rendimento. Você não teve um lucro, você teve um prejuízo de 14. E é por isso que eu chamo a atenção aqui para vocês que muita gente na internet fala que receber dividendo é rendimento. E não é um rendimento. É uma renda passiva, tira da ação. Enfim, é legal, é bom, mas não é rendimento. Então vocês têm que entender que isso está errado, não está correto. E por que eu chamo a atenção tanto com relação a isso? Porque a quantidade de gente fazendo posts lá no Instagram ou falando na internet que porque paga dividendo vai subir é absurda, é uma quantidade muito grande. Eu vou entrar nesse ponto já novamente quando eu for trazer vídeo aqui do YouTube que eu vou analisar e a gente vai de novo falar sobre esse ponto, por isso eu não vou me estender muito. Vamos para o terceiro conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. O terceiro conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, são dois conteúdos, dois posts diferentes lá do Instagram. O primeiro aqui é em qual empresa você investiria hoje. Ele trouxe 3 empresas aqui do setor de celulose, a Irani, a Suzano, a Klabin, e aí colocou aqui embaixo o ticker e o PL. Se você escolhe uma empresa baseada em apenas um indicador, que inclusive é um dos indicadores mais fáceis de ser manipulado, você está investindo completamente errado. Então esse post ele não está errado em si, tá? Ele trouxe as informações e tal, mas ele está te induzindo a pensar que somente olhar o PL é suficiente para você determinar se você investiria ou não investiria em alguma empresa. E isso está errado, gente. Eu entendo que no Instagram você tem que fazer um vídeo curto, um material curto, não dá para falar muito, não dá para explicar muito, mas você tem que ter pelo menos o discernimento de preparar um material que faça sentido para que quem assista, para quem veja, para quem esteja ali no seu Instagram, não seja induzido a fazer coisa errada. Seja no dividendo de você investir pensando no dividendo, para você não pensar que dividendo é rendimento, seja para você não investir e selecionar uma empresa baseado única e exclusivamente no indicador do PL, que é um indicador legal, eu uso, eu já falei para vocês várias vezes de PL aqui, mas não é a única coisa que você tem que analisar, você tem que analisar um conjunto de fatores.
No caso dessas 3 empresas, eu gosto das 3, acho as 3 sensacionais. Então, tipo, se você fosse selecionar baseado no PL, tal, daria para fazer alguma coisa, mas cuidado, porque poderiam ser 3 empresas ruins e você está selecionando uma empresa completamente absurda. Beleza? Segundo que eu trouxe aqui foi quanto tempo leva para juntar 1 milhão. Novamente, mesma pegada lá do outro material que eu trouxe. E aí ele traz aqui a conta que, de novo, eu não fiz. Na verdade, eu quero chamar a atenção para isso aqui, para esse último ponto aqui embaixo, que é o Super Federal. 24% ao ano, são 15 anos e você tem o seu primeiro milhão. Gente, um rendimento de 24% ao ano, isso aqui é quase uma criptomoeda. Isso aqui é um risco de... Eu não conheço nenhuma empresa, não conheço nenhum investimento que vai dar tipo 1,5%, quase 2% aí de rendimento para você garantido. Então, se isso realmente existir, eu não sei se existe esse Super Federal, se ele de fato existir, provavelmente ou é muito arriscado, tipo muito, muito arriscado e para a maioria das pessoas não faz sentido ter na carteira, ou é golpe. Então, quando tiver alguma coisa pagando uma quantidade absurda, veja que ele está atrás aqui, ó, ações, 15% ao ano, e também já é um valor exagerado. Se até ações está rendendo menos do que esse Super Federal, é porque é uma coisa muito arriscada. Então fiquem atentos para não cair nesses golpes, para não ver esse tipo de conteúdo e achar que precisa investir, que é a oportunidade do século, vou botar no Super Federal, se de fato isso existir, se de fato for um investimento. Então tomem cuidado para não cair em golpes, beleza? Saindo aqui da parte do Instagram, agora vamos para a parte dos vídeos do YouTube. E o vídeo todo do YouTube que a gente separou aqui para a gente trazer uns pontos para conversarmos sobre foi essa entrevista aqui que o professor Vicente Guimarães deu no canal dos Irmãos Dias Podcast. E ele falou alguns pontos interessantes aqui que eu achei importantes a gente trazer para a gente conversar um pouco. Beleza? Eu vou deixar o vídeo aqui numa velocidade 1.5, até para não ficar muito extenso, porque são várias partes, são 4 partes que eu separei aqui para falar para vocês, e o professor explica e tal, e ainda tem a minha explicação, então para não ficar muito extenso, vamos deixar no 1.5. Verdade. Acho que essas 3 são legais para a pessoa estudar, entender ali se faz sentido para ela. Faz sentido para ela, né? Lógico que não é uma recomendação de compra, né? A gente sempre fala aqui com muita cautela, são empresas que são muito boas, mas eu sempre falo, uma empresa boa não quer dizer que é para comprar. E não é para sempre também, né? Tem que estudar. Porque uma empresa que tá boa hoje, amanhã, será que ela vai estar boa? Então, o meu ponto para trazer sobre esse aspecto em específico é porque isso depende muito da sua estratégia de investimento. Obviamente que quando você acha uma empresa excelente, uma empresa muito, muito boa, em tese, essa empresa é o tipo de empresa que você quer ter no seu portfólio. E se é uma empresa que você quer ter no portfólio, você até aceita pagar um pouco mais caro e manter ali por bastante tempo. Para sempre, feito o André falou aqui no vídeo. Mas, contudo, todavia, entretanto, não necessariamente porque a empresa é boa que você vai ter uma oportunidade de compra. Se você, por exemplo, o caso da VEG no Brasil, que é uma empresa excelente, uma das melhores empresas da Bolsa, mas está sempre considerada cara pela maioria dos acionistas dos gestões de fundo. Não é porque a empresa é boa que você vai comprar, mas em geral você quer comprar empresas excelentes e você quer manter essa empresa por bastante tempo. O único motivo assim que você deveria retirar a empresa do seu portfólio é se ela perdeu o sentido, o valor de estar ali, se você não enxerga mais que ela está se propondo a fazer o que você via, né, como correto dela, que ela realmente estava ali para se propor a resolver. Então, só para deixar claro que não é porque a empresa é boa que você necessariamente tem que colocar na sua carteira. Pode ser que ela esteja barata, pode ser que ela esteja cara, pode ser que faça sentido, pode ser que não entre no seu perfil de risco, pode ser que entre no seu perfil de risco. Mas, em geral, você quer ter excelentes empresas e mantê-las por bastante tempo. Mas existem outras estratégias de investimento também, que não só essa, né? Essa daqui é mais de holder, é a mais segura, e é inclusive a que eu mais recomendo para quem está começando. Mas, se você tiver um pouco mais de experiência e quiser se dedicar um pouco mais no mercado, dá para você usar outras estratégias e você pode comprar tanto empresa boa quanto empresa ruim, tudo depende do preço que você vai estar pagando e enfim. Mas aí eu achei importante trazer esse ponto aqui para vocês. Vamos para o segundo trecho então da entrevista que eu separei. Eram pessoas que focavam em dividendos. Ah, sim, tá. Né? Então, como o pessoal está entendendo que ela vai deixar de pagar dividendos, o pessoal está vendendo. Tá. Né? Então, assim, aqueles fundos de dividendos, né? Os grandes investidores que gostam de dividendos, o pessoal tá vendendo a ação, falou, não quero mais ficar com essa ação, ela não vai me dar mais os dividendos. Então, assim, tem muita gente vendendo, tem uma pressão vendedora forte em cima dela. Né? É por isso que eu falo que, às vezes, a pessoa ver uma dica na internet não é a melhor estratégia. Porque você vê, às vezes, essa entrevista que o Barsi deu lá, falando da S, pode ter sido uma entrevista antiga. Exatamente. Não sei quando foi gravado isso. Às vezes foi gravado em 2020, 2019. Às vezes ele já até mudou a cabeça dele sobre a empresa. Exato. Né? Às vezes, não sei. Às vezes ele nem tá mais comprando, ele tá vendendo.
Então, assim, isso acontece. Às vezes a pessoa pega um vídeo meu lá de 2019, 2020. Ah, mas você mandou comprar ela aqui. Não, mas era lá, né? Não é agora. Olha a data do vídeo, é importante. Exatamente, olha a data do vídeo, entende? E agora tem muito corte, né? Então, assim, às vezes o corte, ele foi feito de um vídeo... Atrativo, né? E aí a pessoa já Exato. não vai nem entender de onde que veio aquele corte, o que foi Isso. falado Porque exatamente. essa data nem importa também, porque acontece. Às vezes tem canais de cortes que pegam do nosso podcast e postam coisa antiga, e aí também confunde, né? A gente faz 3 ações aqui agora. O cara fala assim, 3 ações, 3 small caps que o professor recomendou. Aí, pá, eu falo de uma, aí é o corte, ficou o corte rapidinho. Sim. Mas não pegou a parte que eu explico, a ação, exatamente. e tal. Então, às vezes essa fala do Barsi foi lá atrás, o cara fez um corte hoje, botou, pumba, jogou lá. Ação preferida do Barsi, pá! Aí, Então, pessoal, e aí com relação a esse ponto específico, eu tenho alguns pontos para falar aqui. O primeiro, você nunca deve investir baseado na opinião, na dica de quem está aqui. Nem a minha, nem na de ninguém. Tá? Você tem que estudar e fazer o seu portfólio, e aí você ganha os seus louros e você perde quando você cometeu os erros, e aí é toda a responsabilidade sua. Existe sim o meu trabalho de consultoria financeira, inclusive se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo, você pode agendar o horário comigo, e aí eu faço um portfólio para você, eu faço acompanhamento financeiro, planejamento financeiro, a organização pensando na previdência, toda essa parte do planejamento previdenciário, enfim, faço um bocado de coisa aqui dentro, e dentro elas está montar o seu portfólio de investimento, selecionar os ativos e tudo mais. Contudo, ainda assim é recomendado que você decida, é recomendado que você estude, que você acompanhe, não vai ser 100%, eu vou fazer a maior parte do trabalho, no meu caso, no caso de um assessor, no caso de um gerente, nós que fazemos a maior parte do trabalho, mas mesmo nesses casos é importante que vocês estudem, que vocês aprendam, que vocês estejam acompanhando também, para não delegar 100% e depois se lascar quando alguma coisa errada acontecer, tá? O segundo ponto, que é com relação à parte de cortes, de informações de internet. Existem diversos conteúdos na internet feitos, como eu estou mostrando aqui para vocês, de pessoas que não necessariamente são formadas em finanças, não são necessariamente formadas em economia, que falam besteira ou que às vezes resume demais, não está errado, mas resume demais, mas não traz toda a essência, ou que tem golpe. Então é importante vocês selecionarem direitinho os canais de informações que vocês estão procurando essas informações. Seja para notícias, seja para finanças, seja para economia, tudo. Você tem que procurar alguém que tenha credibilidade, que você saiba que a pessoa tem estudo, que você saiba e confie que aquela informação que ela está te passando, de fato, tem procedência, que ela está te explicando direito, que está tudo correto. E enfim. E aí esses pontos aqui, esses 2 pontos são os mais importantes. O terceiro é que ele traz aqui a questão do Barsi, não porque o Barsi deu a dica, e mesmo que seja lá atrás, gente, mas não é porque o Barsi comprou para a carteira dele que você tem que comprar para a sua. O Barsi tem um perfil um pouco mais arrojado, ele só está em ações. Às vezes você nem é para estar em ações porque você não conhece, não estudou, ou porque não é do seu perfil de risco, ou que não é nesse momento para você é mais importante a renda fixa, da reserva de emergência. Enfim, são várias hipóteses aqui que tem que ser trabalhadas em cima aí das suas necessidades, do seu perfil de risco, da sua idade, enfim, que a gente tem que considerar. Então, não é porque alguém grande que tem muito dinheiro está fazendo alguma coisa que você tem que fazer também. Tem um ditado que a minha mãe dizia, que eu repito constantemente: se alguém rico pular da ponte e você vai pular da ponte também, então é isso. Vocês têm que ter noção do que você está fazendo. É bom, legal acompanhar. Eu assisto o vídeo dos Barsi, dos Barsi, né? Porque a filha dele eu também assisto. Mas é importante você distinguir aí a diferença entre você e entre a pessoa que você está assistindo. Seja eu, seja ele, seja qualquer outra pessoa, tá? Vamos ao terceiro ponto aqui que eu trouxe desse mesmo vídeo para a gente discutir. Professor, para quem quer ficar rico investindo, quais são os erros que o investidor ele deve evitar ao investir na Bolsa de Valores, na sua opinião? Acho que o principal erro é ter pressa, né? É investir com essa pressa de ganhar dinheiro logo. Porque quando a pessoa investe com pressa, ela sempre vai querer a grande tacada, a grande sacada, a ação que vai explodir. Fala, cara, esquece a ação que vai explodir. Porque você vai... a própria Magalu, o pessoal citava Magalu, Magalu valorizou 30.000%, devolveu tudo agora de novo, né? Então, foca em ações conservadoras, que pagam dividendos, por exemplo, BB Seguridade, qual o risco de que tem investir em BB Seguridade? É zero, a empresa super lucrativa, super rentável, é um setor resiliente, nunca vai te dar dor de cabeça. Elétrica, né? Elétricas, bancos, então você tem muitos setores. E se você botar no papel no longo prazo, eu já fiz essa pesquisa, inclusive eu até estava brincando lá com inteligência artificial, eu fiz essa pesquisa para vários períodos, 5 anos, 10 anos, comparando ações que pagam dividendos com consistência, mais de 6% de dividendos com consistência, e comparando com o Ibovespa. Em todos os períodos, uma carteira de dividendos superou o Ibovespa. E superou assim, 18% contra 5%, né? 15% contra 4%. Em termos reais, já descontando a inflação. Então, a pessoa também acredita, né, tem um mito que
E eu vejo muitos educadores falando sobre isso, né? Ah, porque a ação que paga dividendo não valoriza. Valoriza sim, né? Ela cresce sim. Uma carteira de dividendos valoriza. O Banco do Brasil? Exatamente. Né? E a carteira valoriza por quê? Você tem um dividendo que você vai reinvestir na sua carteira. Então, ficar rico é paciência, você tem uma estratégia bem desenhada para você pensar a longo prazo. E eu acho que muita gente fica pensando só na Bolsa de Valores e esquece que está fora. Você fica gastando muito tempo vendo um monte de vídeo, eu brinco que é o caça-dica, né? É o Zé Diquinha. Ele quer a dica quente do momento, então ele fica vendo aqui, um vídeo ali, vou ver se eu pego uma dica aqui. Então, e uma coisa que é importante quando você vai investir é que você vai montar a posição numa ação durante 10, 20, 30 anos. Você vai comprar aquela ação durante muito tempo, quando ela estiver barata. Quando ela estiver cara, não. O Banco do Brasil agora eu acho que está caro, então não compro. Mas se ela cair para 20, eu compro. Entendeu? Então cai para 30, eu compro. Então assim, você vai comprar ao longo de vários anos. Então não é a dica, né? Então não siga a dica. Você tem que ter uma análise. E análise e acompanhamento é de longo prazo também. O investimento é de longo prazo, a análise é de longo prazo. Então não adianta a pessoa ficar caçando dica. E outra coisa também, você falou, tema ficar rico com a Bolsa de Valores. É não olhar só para a Bolsa, olhar para o que você está fazendo. Porque às vezes a pessoa fica preocupada com a Bolsa, esquece de trabalhar melhor. Isso. Exato. Se aperfeiçoar. Esquece de, vou fazer um curso de trade. Cara, faz um MBA, você ganha mais. Né? Faz uma especialização. Eu sou dentista, eu vou fazer uma especialização em estética. Você vai ganhar muito mais, né? Tem mais dinheiro para investir, né? Exato. Novas fontes de receita, né, Já professor? viu quanto que um dentista que é bom de estética bucal, quanto que ele cobra, quanto que ele ganha? Exato. É uma fortuna. Né? Então, se especializa, esquece a Bolsa e faz o seu. Né, trabalha mais. Eu estava conversando, um caso interessante, conversando com uma dentista, que ela largou a profissão de dentista para virar day trader. E ela começou a ter resultados, obviamente, ruins, né? Porque ela estudou a vida toda para ser dentista. Aí ela sabe o que ela mais sabe, ser dentista. Qual foi a recomendação que eu dei para ela? E ela queria seguir a carteira da VG Research para fazer, queria fazer operações de swing trade ali. Eu falei assim, nossa carteira não é para isso, nossa carteira é para longo prazo. Eu recomendo para você, todo o coração, volta para a carreira de dentista, né? Foca na sua carreira, se especializa. Pô, você construiu a vida toda estudando para fazer isso, né? Exato. Então, assim... E hoje tá abrindo opções. Por exemplo, você tá estudando dentista. O dentista hoje pode ir pro lado estético, foi o que você falou. Né? Então você pode fazer até botox, você pode fazer outras coisas. Então, se aperfeiçoando e estudando novas tecnologias que estão aparecendo, é a chance dela ganhar mais dinheiro, né? Mas realmente, foca naquilo que você tem conhecimento e traga a Bolsa de Valores como seu aliado, né? É claro que ao investir em boas empresas, você vai estar entregando o seu dinheiro para bons gestores, bons projetos, ganhar o dinheiro para você e você ficar ali, né, tranquilo, turbinando o dinheiro que você ganhou. Então, pessoal, com relação a esse ponto aqui, eu tenho algumas observações para fazer também. Primeiro ponto aqui é que ele falou, não, o pessoal fala que comprar ações que pagam dividendo, elas não sobem. Isso tá errado, gente. Tem ações, porque na verdade o dividendo não tem nada a ver com o rendimento da empresa. O pagamento de dividendos vem do lucro, ela tira lá do caixa, diminui o valor da ação, enfim, tem toda uma conta aqui que eu não vou adentrar, que não é importante para a explicação, mas enfim, o valor que você está recebendo é debitado de lá e é isso. E não é porque ela te pagou dividendo que ela não vai crescer. Porque parte do lucro ainda fica com a empresa para ela continuar reinvestindo e crescer e aí aumentar esses dividendos, enfim. Contudo, não é porque ela te pagou dividendo também que ela vai subir. Feito muita gente faz parecer como, por exemplo, o post que eu trouxe aqui para vocês, que fica assumindo que ela rendeu alguma coisa e, na verdade, não é um rendimento real da empresa. Às vezes, aquele rendimento não é um rendimento. Você teria perdido dinheiro e não ganhado dinheiro. Então, na verdade, o dividendo... Você não deve pensar como um rendimento. Apesar de entrar na conta, ele não é um rendimento. O que você tem que pensar como dividendo é para fazer um fluxo de caixa, uma estratégia de dividendos. Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei há muito tempo. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Para quem quiser entender mais da estratégia do dividendo, lá eu ensino completo. Mas, enfim... E essa estratégia de você comprar, de fazer isso que ele falou, né, de comprando 10, 20, 30 anos algumas empresas, uma cesta de empresas, receber dividendo, é uma estratégia. Existem diversas outras estratégias. Existe estratégia de empresa com opções, existe estratégia de empresa de especulação, existe, né, o capital de macroeconomia, existe análises, enfim... Tem muita estratégia, muita gente que ganha dinheiro com dividendo, tipo Buffett, muita gente que ganha dinheiro sem receber dividendo. Enfim, tem de todas as estratégias. O importante é você selecionar uma estratégia que seja boa, que realmente tenha se provado, né, que já esteja aprovada no tempo, e você usar essa estratégia, seja de dividendo ou não. Tá? A de dividendo ela é mais fácil e mais segura, mas existem outras também que são muito boas, que dá para ser utilizado. Então, o ponto só que eu queria trazer aqui é com relação a isso. E com relação a de cada vez que ele falou aqui, isso é muito importante, eu repito, não siga a dica de ninguém. Não é porque alguém falou que não vai comprar, que você não deve comprar, não é porque alguém falou que vai comprar, que você deve comprar também. Você tem que fazer a sua própria análise, estudar, ver se faz sentido, e aí você faz o investimento naquela empresa ou não, de acordo com o cenário que você pensou aí. Então vamos agora para o quarto ponto do professor Vicente,
desculpa, do professor Vicente Guimarães. E eu vou trazer, então, aqui o último ponto. Pagar menos dividendos. Mas pode ser, imagina, a pessoa comprou o Copel lá por R$15, 12, 8, não sei lá, tá com preço médio muito pequeno. E ela valorizou. Mas se a pessoa for pagar um dividendo, a pessoa tem que contar o dividendo dela em relação ao preço médio dela. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, o dividendo, quem comprar hoje, no preço atual, de repente o dividendo de hoje vai ser 6%. Mas quem comprou lá atrás e está com preço médio muito pequenininho, o dividendo vai ser 20%. Então, é isso que eu falo. Olha duas coisas. O dividend yield projetado e o seu dividend yield on cost, né? Que é o dividend yield em relação ao seu preço médio. Para tomar uma decisão de venda. Porque, às vezes a pessoa vende uma ação que ela está ganhando 30% de dividendo. Sim. Petrobras, hoje, quanto eu ganho de dividendo? Eu ganho uma fortuna. Comprou lá atrás. E meu preço médio em Petrobras é praticamente isso, é quase zerado, porque você vai descontando, né, o dividendo que você recebe. Aí a pessoa fala, mas é certo descontar o dividendo que você recebe no seu preço médio? Eu falo, e para você calcular o seu dividend yield on cost, o retorno que você está tendo no dividendo, sim, por quê? Porque o mercado ele desconta o dividendo do preço da ação. Né? Quando a empresa paga o dividendo, é descontado do preço. Então por que você não vai descontar do seu preço médio? Então, para eu entender quanto que eu estou recebendo de dividendo proporcionalmente ao que eu paguei, a ação tem que fazer esse cálculo. Então, quando eu faço o cálculo... Então, pessoal, com relação a esse ponto aqui, é muito importante que você entender isso. Porque o que o professor falou é que você tinha que pegar o dividendo que você recebe e tirar do seu preço médio. Só que o preço médio é um custo que você tem hoje. E o dividendo é algo que você vai receber no futuro. Vamos supor, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Esse valor, esse fluxo de caixa que está entrando em relação ao valor que você está investindo agora, ele é, vamos dizer assim, destruído ou corroído pela inflação daquele período. Então, quando você vai fazer essa conta para fazer esse desconto, não é uma subtração direta, e aí tem que ser um cuidado especial dessa análise aqui do professor, porque na verdade ele não falou que era direto, mas ele também não falou que precisava levar em consideração a inflação. Deu a entender aqui, né, que você vai investir 100, e aí você recebe 10 de dividendo, aí você vai tirar 100 menos 10, fica 90, e aí você usa esses 90 para fazer o seu dividend yield on cost. E não é assim, porque esses 10, daqui a 1 ano, você não vai conseguir comprar a mesma coisa que você consegue comprar com os 10 de hoje. Então, ele, na verdade, não vai ser 10, vamos supor, vai ser 9, vai ser 9,5. Então, você tem que levar em consideração isso aí. Quando for fazer essas contas, toda vez que você for receber algo no futuro, lembra que tem que trazer a valor presente, tem que desconsiderar o valor perdido da inflação para você ver aí qual é, de fato, o seu rendimento. E se você tem uma ação hoje, vamos supor que você investiu, sei lá, R$1.000 em Petrobras há algum tempo atrás, e hoje você recebe R$1.000, esses R$1.000 hoje não compra a mesma coisa de R$1.000 em 2016, quando a Petrobras estava super barata e agora você recebe uma porrada de dividendo. Não é assim. Muita gente erra na hora de fazer a conta, tanto de não considerar de jeito nenhum o yield on cost, que de fato é errado, você tem que considerar, tem que ver o impacto no yield on cost, feito o professor falou, mas ao mesmo tempo as pessoas, quando vão calcular o yield on cost, muitas vezes consideram o yield on cost baseado somente no desconto direto. Eu investi 100, recebi 10, agora eu tô com 90 lá, tal. E não é assim, de novo, você tem que levar as considerações aí dos impactos da inflação em cada um dos pagamentos que você for receber. E aí, quando você fizer essa comparação, quando você fizer esses descontos, esse valor vai sendo subtraído, e aí você consegue, então, calcular o seu yield on cost, tá? Por fim, pessoal, esse aqui foi o último ponto que eu trouxe do vídeo, tá? Eu queria primeiramente agradecer ao pessoal do canal do Irmão Dias Podcast ter me deixado usar o conteúdo aqui. Vou deixar o link na descrição, tá? Para quem quiser assistir o podcast inteiro. Queria agradecer também, e já pedir desculpa caso o professor Vicente, né? Veja isso aqui, eu não tô querendo criticar ele, tá? É só que algumas coisas ficam parecendo, talvez, dando a entender uma outra coisa, tem que explicar um pouco melhor, reforçar alguns pontos, contribuir com algumas outras coisas, só para deixar claro que isso não é nenhum tipo de crítica, nem nada do gênero. E que o importante aqui não é dizer que ele está certo, que ele está errado, tarará. O importante aqui é você que está assistindo entender o raciocínio, entender como é que se faz para poder fazer e, de fato, considerar aí na sua vida financeira você botar isso em prática. Inclusive, lembrei agora que eu não comentei no começo, se você quiser baixar a planilha, eu vou deixar aqui embaixo para você poder ver lá o impacto da inflação, para você também se organizar, fazer o seu planejamento financeiro, e vou deixar o vídeo ensinando como preencher cada ponto da tabela aqui embaixo na descrição também, para que vocês possam assistir. Beleza? É isso, gente. Gostaria de pedir para você deixar o seu like se você gostou desse tipo de vídeo e também se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os nossos próximos reacts que a gente vai estar fazendo. Você tem algum conteúdo que precisa de verificação? Manda lá no meu Instagram, @invest.space, que a gente traz a verificação completa aqui para vocês.
Lembro que temos links para diversos vídeos aqui abaixo na descrição, ou você pode assistir esse que colocarei aí na tela, que foi selecionado especialmente para você. Vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.